A ministração dessa noite, querido, vou estar falando aqui, como está os seus alicerces? Como está o seu alicerce? Sabe, amados, logo que eu venho a menção de alicerce, eu lembro do tema, reconstrução. Quem já mexeu na sua casa? Mexeu, aumentou alguma peça? Ou aumentou sua casa? Foi fácil? Foi assim, só chegar assim, dar um estalo, tudo apareceu, Deus fez o poder sobrenatural acontecendo, fez um passe de mágica, tudo limpo, maravilhoso. Foi assim? Não, deu trabalho. Né? Você pensou de um jeito e saiu do outro. Aquele que era para começar de um jeito e começou, já que está fazendo bagunça, eu faço mais um pouquinho. Já que está fazendo isso, eu vou fazer mais um pouco. E foi indo. Aquela construção que era para começar a fazer em 30 dias, 15 dias, foi para 3 meses, 6 meses. Foi só na minha casa que aconteceu isso? Não? Quem aconteceu isso? Levanta a mão. É assim. Mas não desanime não, querido. Construção dá trabalho. Pega essa. Alicerce firmado dá trabalho. Então, amados, isso para deixar uma reflexão. Nós estamos em todo momento, em todo tempo, em construção. Eu e você não estamos prontos. Quem está pronto aqui, levanta a mão que eu vou orar por você, porque nós não estamos prontos. Quando nós estivermos prontos, vamos para a glória. Se você está achando que você está tudo pronto, tudo bonitinho, tudo sarado, tudo certinho na sua vida, querido, comece a orar que nada está certo. Porque não funciona assim. Todo dia, Deus renova as suas forças. Por que Deus renova as suas forças todos os dias? Porque todo dia vem alguma coisa para te frustrar. Vem alguma coisa para você tentar corrigir rotas. Não é assim? Então, em todo momento, a minha vida e a sua vida estamos em processo de construção. Pode ser que essa semana você está construindo coisas pequenas, mas pode ser que você está derrubando umas muralhas. Pode ser que não está acontecendo nada disso, você está só olhando a sua grande obra e somente adornando ela. Glória a Deus por isso. Amém. Quando eu lembro de construção, quando eu lembro de alicerce, eu lembro de uma construção civil. Não sei se você remete a alguma construção civil, você vê os alicerces de uma construção quando ela está pronta? Você consegue ver os alicerces? Não. Até interessante, essa semana eu estava passando perto da minha casa ali nas Nações Unidas. Estão construindo um prédio grande, perto do Ceasa ali. Ele está todo fechado. Faz meses fechado. Aquele tapume em volta. E aquele entra e sai de caminhão. Aí que bom que chegou lá o engenheiro civil aí. Para dar o respaldo de construção. Amado, você não vê alicerces. Mas ele está sendo construído. Ele está sendo mais profundo. Não sei se você sabe, com o alicerce mais profundo, o prédio é mais alto. E eu estava passando sobre essa construção e todo momento sempre fechado. E ver que ele entra e sai de caminhão, pessoas entrando e saindo. E eu não estava vendo nada. Mas essa semana eles abriram uma parte dessa construção. Eu comecei a enxergar todo aquele espaço. Deus falou comigo a respeito disso. As pessoas não vão ver os seus alicerces, mas eu estou aprofundando mais em ti. A sua vida, na minha, os seus alicerces são mais firmados. As pessoas não precisam ver a sua vida, querido. É Deus que precisa. Os alicerces não podem ficar à mostra. Não sei se você sabe, numa construção, os alicerces não podem ficar à mostra, não. Senão começa toda aquela ferragem, começa a se amostrar, como diz, começa a ficar muito exposto e começa a criar ferrugem e começa a oxidar tudo aquilo. E fica o quê? Danificado os alicerces. Deus não precisa disso. Precisa de você no seu silêncio, do seu quarto, buscando a Ele.
sendo mais profundo, mais intensos em Deus. Sabe, querido, essa respeito de profundidade em Deus, quanto mais buscamos ao Senhor, mais nossos alicerces são mais firmados nele, querido. Você tem mais confiança em caminhar. Em Salmos 20, versículo 7, fala que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no poder do nosso Senhor Deus. Precisamos confiar mais no Senhor. Sabe que essas coisas acontecendo, muitas vezes as pessoas querem dar o seu jeitinho e não buscar o quanto deveria, sendo que Deus está esperando da minha e da sua obediência em buscá-lo. Quando eu falo em alicerce, querido, eu e você precisamos entender que precisamos buscar mais Ele. E quanto mais buscamos ao Senhor, mais entendemos os desígnios deles para mim e para a sua vida. Mais entendemos o que Deus prometeu está se cumprindo para a minha vida. Quando o alicerce está mais firme, querido, pode acontecer vento que for, pode acontecer tempestade que for, nada vai abalar aquela construção. Porque o Senhor Deus está te protegendo. Os seus alicerces estão agarrados nele, está baseado nele, está baseado na sua palavra. Até tem uma parábola falando a respeito disso, abra lá comigo, querido. Aleluia. Abra Mateus 7. Versículo 24. Aleluia. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vou ler na linguagem corrigida. Portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Mas construir alicerces dá trabalho. Construir alicerces precisa perseverança. Do mesmo modo que eu dei aquele exemplo na sua casa, começou uma construção, fazendo alguma coisa na sua casa, deu trabalho, não deu? Teve que limpar sujeiras, não teve? Então a minha e a sua vida tem que estar alicerçada no Senhor e ter que limpar as coisas, ter que criar ordem. Uma das coisas que Deus colocou aqui, Jesus falando, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Não é somente você ouvir com um ouvido e sair pelo outro, e sim praticar crendo no Senhor, crendo naquela palavra, crendo naquilo com o seu coração e começar a transmitir através da sua boca. A sua construção, a sua casa, querido, ela é gerada daquilo que você fala. A sua construção, o seu dia a dia, ela é gerada daquilo que você está falando, da sua boca. Você está adornando ela como? Você está alicerçando ela como? O que está saindo da sua boca a respeito disso? Palavras? A palavra de Deus? Ou outras coisas? Porque ruídos vêm em todo momento.
Todo momento vem ruídos na sua volta. Todo momento vem isso. Mas os ruídos não podem te abalar, querido. Os ventos não podem te abalar para a ponto de você mudar a sua rota e parar no meio do caminho. Vou dar outro exemplo. Há uns 3 meses atrás, construíram uma casa perto da nossa casa. Construíram em 20 dias essa casa. Falei, uau. Bateram um recorde. Só que essa semana, o muro daquela casa começou a rachar. De fora a fora. Aí, quem trabalha com construção sabe que num muro longo tem que ter aquela cinta em cima para estabilizar. E tem que ter as colunas. E eu comecei a olhar aquela construção, não tinha. Construíram um muro de 20 metros por comprido assim, não tinha nada sustentando, somente tijolos. Cadê os alicerces? Cadê aquela cinta de reforço? Cadê tudo aquilo? E estava assim, cabendo quase uma palma, assim, a mão inteira naquela rachadura. Então mostra para mim e para você, não adianta ter pressa. Faça as coisas com excelência. Deus não falou para você ser apressado. Deus não falou para você correr aqui agora, tudo vai acontecer, mas você não passa demais as coisas acontecer para a sua vida, não. Existe um processo. Como falei, nós estamos num tempo de construção. Nós não queremos que a nossa vida seja refletida de rachaduras. Rachaduras dá trabalho para consertar depois. Uma rachadura desse muro, muitas vezes a consequência é derrubar o muro inteiro e refazer de novo. E Deus não espera isso de você, não espera isso da sua vida, não espera isso da sua família, que a família seja rachada ali ao ponto que não tem mais jeito. Ah, querido, mas quando o seu alicerce está no Senhor, não vai ter nenhuma rachadura. Não tem nada que vai impedir o seu avanço. Não sei se você sabe, quando a sua casa está tudo perfeito, está tudo organizado, você deseja fazer algo mais. Você deseja fazer outras coisas melhores para melhorar a sua casa. De repente você quer colocar uma piscina nova, quer fazer uma outra coisa, você começa a querer adornar. E é assim que Deus quer fazer para a sua vida, querido. Ele chega de ficar consertando feridas, chega de ficar consertando rachaduras. Deus quer te dar muito mais. Ele quer adornar, quer trazer coisas novas para você. Pare de ficar vivendo na casa velha, onde que Deus tem um novo para você esta noite. Tem pessoas que estão vivendo naquele tempo onde que viviam numa casinha pequena, pensamentos pequenos a respeito do poder de Deus. Que se eu pisei na bola hoje, eu vou ter que pagar o preço pelo mês inteiro por aquilo. Não, querido. Se arrependa, creia no poder sobrenatural e comece a crer, falando e fazendo correspondente à sua ação. Não estou falando que é errado você morar numa casa pequena, mas todos entenderam. Casa velha suja, casa desorganizada, não traz tranquilidade. Não é assim? Quando você chega numa casa toda organizada, tudo limpo, você sente à vontade, você não sente? É desse jeito que Deus quer. Você se sinta à vontade na presença dEle. Mas como que eu e você vamos sentir à vontade se as coisas estão meio bagunçadas? Se organize. Mantenha nessa retidão no Senhor. A casa ela tem que ser adornada, tem que ser edificada mais e mais. Temos que parar de viver esse tempo onde que só temos só consertar coisas. É chato isso, né? Você está sempre toda hora consertando coisas. Fala, não, só tem que consertar? Não, tem que começar a avançar e desejar o muito mais. Você desejar, você está morando numa casa pequena, desejar uma casa maior, é de Deus isso. Mas ser prudente. Ser prudente. Amém?
Até interessante falar sobre construção, que Jesus também falou uma palavra a respeito de contas. Se o construtor ele chegar, ele não vai construir de qualquer jeito, ele vai calcular tudo. Não é assim? Vai fazer um projeto. Aquele projeto tem que ser aprovado. Não é somente pela sua ideia. Ser arquiteto não é somente pela sua ideia que as coisas vão acontecer. Tem que ter uma aprovação para construir. E a sua aprovação é no Senhor. Não é pessoas que precisam, você não precisa de pessoas para te aprovar. Busca no Senhor. Busca no Senhor. Aleluia. Amém, querido. Aleluia. Cada dia é um dia de renovo. Cada dia é um dia de uma construção nova. Então deseja as coisas novas para a sua vida. Viva o novo. Viva o novo em Deus. Sabe, chega desse negócio de ficar somente pensando no que vai acontecer, pensando como vai fazer, sendo que Deus está falando, filho, me busque. Filho, não se preocupe, não se turbe o seu coração. Não se turbe. Chega de preocupação, somente busca a minha face. Sabe, quanto mais nos preocupamos com as coisas acontecendo, mais vira bagunça. Do mesmo modo que muitas vezes você começa a calcular suas contas, começa a ver ali, começa a meio que pirar com aquilo. E Deus fala, ore, busca a minha face. Busca a minha presença. Busque sabedoria em mim. Sabe que um dos princípios a respeito de alicerce em Deus é buscar Ele em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós ficamos tão conectados com os afazeres, esquecemos de ter prioridades. Mas precisamos ter prioridades. Se você não tem essa prioridade, começa a ter. Porque muitas vezes damos prioridade a nossos filhos. Não é errado você dar um carinho. Não é errado você abençoar seus filhos. Não é errado você fazer as coisas para os seus filhos e para a sua esposa. Mas não podemos colocar Deus em segundo plano. Não podemos deixar nossos alicerces de lado. E somente buscar os alicerces, somente aprofundar os nossos alicerces, voltar à construção, quando o vento começa a bater. Do mesmo modo, você sabe que tem algo para consertar na sua casa, ou um telhado quebrou, você sabe que se chover vai molhar, e você deixa aquele tudo quebrado e não vai fazer nada. Se você não fizer nada, vai acontecer o quê? Vai molhar tudo. Não espere as coisas acontecer. Não espere as coisas acontecer de qualquer jeito. Começa a buscar o Senhor em primeiro lugar. Aleluia. Pessoas vão falar muitas vezes não para você. As suas ideias muitas vezes não vão, os seus planos muitas vezes não vai bater com aquilo que as pessoas estão falando. Mas quando os seus planos, os seus projetos, os seus alicerces estiver conectado com Deus, tudo já deu certo. Tudo já deu certo. É assim que Deus quer, querido. Nós temos esse princípio, como eu falei a respeito do dízimo e oferta, você tem um princípio de honrar Ele em todo o tempo. É você obedecer Ele em todo o tempo. Não podemos ficar somente esse exemplo dos alicerces. São dois tipos de alicerces, aquele construído na rocha, que é o Senhor, e aquele construído na areia. Não podemos ter nossos alicerces somente em areia, onde o vento vai bater, situações vão bater, e você será abalado. Não podemos deixar nossas estruturas serem abaladas. Não podemos deixar nossas construções serem abaladas, assim, ser fortificadas no Senhor. E como é que eu fortifico isso, querido? Buscando, meditando, orando, crendo naquilo que você está falando. Eu criei, por isso eu falei. Não tem outro jeito, querido. Você tem que abrir a sua boca e falar.
Jesus lá está no meio do barco, no meio dos ventos, as coisas acontecendo, todo mundo apavorado. Jesus falou: acalma-se o vento, acalma-se o mar, e tudo ficou calmo. E porque você está abalado com as coisas que estão acontecendo à sua volta, você tem o teu Deus para te acalmar. Amados, frustrações, ventos, vem para todos os dias vem coisas. A diferença é como que eu vou receber, como vai ser meu canal receptor disso. Como que você recebe esta noite uma notícia ruim? Como que você recebe uma notícia de alguém que aconteceu alguma coisa? Ou fatos que aconteceu para a sua vida? Como que você está recebendo isso, querido? Eu sou meio explosivo. Eu quero resolver por conta própria. Eu faço aqui, eu faço assim. Não. Aquieta. Aquieta. Deixa Deus fazer parte. Quantos aqui tem negócio para resolver e muitas vezes querendo ser afoito e querer resolver por conta própria e as coisas não vão? Querido, as coisas só vão acontecer, os contratos só vão ser assinados se você esperar em Deus. As coisas só vão acontecer se nós crer e ter perseverança naquilo que está acontecendo, naquilo que Deus está prometendo, aquilo que Deus prometeu. Se Deus falou, Ele vai cumprir, mas não é no seu tempo não, é no tempo dEle, na ordem certa, do jeito certo. Então a sua casa vai ser adornada no tempo oportuno. Isso mesmo que o pastor ali falou, olha, em 3 meses, Deus vai restaurar tudo. Comece a crer. Não é somente como outras pessoas, mas é só aquela outra pessoa, aquele meu vizinho do lado. Aí ele tem mais coisas, ele tem mais condições financeiras do que eu. Ei, não é condições financeiras que vai te fazer abençoar, e sim o poder sobrenatural de Deus para a sua vida. Começa a crer no que está recebendo na parte de Deus. Quando Deus faz superabundar. Aleluia. Aleluia. É por isso que Mateus 6,33 fala que eu e você precisamos buscar primeiramente ao Senhor. Eu preciso buscar primeiramente a Deus. Em primeiro lugar em tudo. Porque as demais coisas, Ele me acrescenta. Então, quando o meu alicerce está mais profundo, quando as coisas estão mais afirmadas, eu tenho vontade de avançar. Não é assim? É por isso que muitas vezes as pessoas se estacionam, meio que desanimam na igreja, meio que assim, colocando culpas em a coisa acontecendo, porque o louvor não está dando certo, porque aquilo que está acontecendo, começa a achar defeitos porque o diácono não cumprimentou. Começa a achar defeitos aonde não tem. Sendo que a maior falha está em você mesmo, de buscar o Senhor. Querido, para de olhar os defeitos. Para de olhar as coisas dos outros e começa a olhar dentro de você como está o seu interior, como estão os seus alicerces. Você começa a se enxergar grande, querido. Começa a enxergar a sua casa grande. Sabe, pare de ficar pensando pequeno. Você é filho. É filho. Não sei se você entendeu, quando é filho, recebe de Deus. Quando eu começo a falar isso, a minha vontade é se alegrar cada dia mais, sabendo que o Senhor Deus vai fazer coisas muito mais daquilo que eu penso e imagino para a minha vida. O Deus, Ele faz muito mais daquilo que você pensa e imagina. Você imagina só, se você está pensando pequeno, Ele vai estar pensando assim, filho, eu tenho coisas grandes para você. Está batendo vento, está começando a entrar água dentro de casa. Filho, isso não é para você. Ei, desperta tu que dormes. Não é assim que Deus escolheu. Deus escolheu como filho e filho vitorioso. Tempo de fracasso não é para você não.
Tempo de parar, estacionar, tempo de você ter que refazer as coisas, acabou. Se você está refazendo coisas, você começa a ver o que está acontecendo nesse processo. Se não está indo certo, se não está caminhando, começa a rever tudo o que está acontecendo. Estou buscando o Senhor? Estou. Estou obedecendo? Estou. Opa, não obedeci não. Eita. Adorne as suas alicerces. Aprofunda mais. Para que começar a sua construção, você começar a enxergar a sua construção. Aí sim as pessoas vão começar a enxergar a sua construção. Os alicerces ninguém enxerga, ninguém vê. Mas a construção começa a criar, começa a vir as paredes, começa a subir aquilo, começa a ver a janela, começa a construir e começa a fechar o telhado. Aí as pessoas vão começar a enxergar, nossa, está construindo. Nossa, ele está avançando. Nossa, ele é diferente. Aquela família é diferente. Nunca vi eles brigarem, nunca vi as coisas desse jeito para a vida deles. O que é que está acontecendo? A sua casa sendo adornada pelo Senhor. Se não está acontecendo isso, você começa a buscar isso, querido. Se não está acontecendo isso no seu lar, começa a buscar com intensidade. Porque seus filhos, quando o seu filho vê você orando, quando o seu filho vê você buscando, ele vai começar a olhar aquilo. E aquilo não volta vazio para a vida dele. Você crê nisso? Que você é referência para os seus filhos? Você tem o costume de louvar, o costume de meditar. Isso faz parte. Até para os pequenininhos, querido. É você começar a cantar, começar a louvar, e seu filho pequenininho começar a ver em você referência. Seja uma referência de bênção, seja uma referência, ao ponto que você está criando um alicerce para seu filho, você está criando um alicerce fortificado no Senhor. E você que não tem filho, começa a criar isso na sua vida pessoal, você começa a criar essa firmeza, essa consciência, essa certeza de quem você é. Eu sou vitorioso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até o ponto de você começar a meditar nesse versículo. Outras pessoas confiam em outras coisas. Outros confiam em astros. Outras pessoas confiam em meditações. Mas eu confio no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu confio no Senhor. É assim que nós temos que trazer nosso dia. Se torna, aquilo que nós falamos, crer se torna fácil. Não é que se tornou fácil, é que quando você começa a ser edificado na rocha. Os ventos vão bater, não vai ser abalado. As águas vão atingir, vai começar a correr e não vai ser abalado em nada. Amém? Você começa a andar mais profundo, querido. Você começa a crer no sobrenatural já de imediato. Não fica somente da boca para fora, fica somente acontecendo por vizinho ou não. Começa a acontecer na sua vida. Chega somente de ficar olhando pelos alicerces, chega de ficar olhando só a construção do seu vizinho. Chega somente com ver o que está acontecendo nas pessoas que estão à sua volta. Começa a enxergar em você mesmo o poder, começa a enxergar em você mesmo o que você tem. Não pense mais somente em coisas inferiores, não. Comece a pensar em coisas grandes. Ei! Rabacanta, rabachurianda, alamanás, suribicanta, alamanás. Não mude a sua opinião quando as pressões chegam, não. Não mude os seus pensamentos quando as pressões chegarem. Creia e fale daquilo que Deus prometeu. Os ventos podem bater. Ria. Creia. Creia. E comece a avançar. Comece a avançar. Sabe, amados, na minha adolescência, eu morava em outro estado, e a minha casa que eu morava com a minha família foi atingida por uma inundação. Ela ficou até o teto de água. Ficou mais de 30 dias com água. Estourou uma barragem
E essa barragem não cessava, só chovendo, só chovendo, chovendo. E o bairro inteiro onde eu morava foi atingido. Naquele momento de pressão, aquelas coisas acontecendo no meio da adolescente, eu não entendia aquilo. Eu ficava perguntando, Deus, por que você deixou acontecer isso? Por que aquilo? E mesmo naquele tempo, Deus trouxe uma paz tão forte, tão grande, que nem eu entendia. As pessoas começavam a vir trazendo ajuda, as coisas acontecendo. Naquela época eu tinha 15 anos, eu trabalhava, fazia cursinho, aquela coisa toda, e Deus começando a fazer o sobrenatural. Eu não entendia como, eu não entendia aquilo que quando acabou, com certeza a casa foi destruída mesmo, perdeu tudo, mas eu descansei em Deus. Eu descansei em Deus. Em 3 meses, Deus restaurou tudo. Restaurou tudo. Ficou as coisas aconteceram, foi trágico? Foi. Mas a diferença, querido, quando as coisas, frustrações, quando fatos acontecem na sua vida, quando o vento bate à sua porta, a diferença é quando você está em Deus e quando você não está. Quando os ventos abalam, quando os fatos acontecem, quando os seus alicerces estão na rocha, você não vai ser abalado. Então não vai ser essas coisas, não vai ser coisas materiais que vão te abalar. Não vai ser sua vida financeira, vai ser problemas financeiros que vão te abalar, querido. Você é muito mais que isso. Você é muito mais que a sua conta bancária. Você é muito mais que o seu trabalho. Você é muito mais do que seu carro. Você sabia disso? E muitas vezes ficamos agarrados porque o carro tem que fazer para manutenção, não tem condições de pagar a manutenção e o carro está lá parado. E você fica chateado, você fica murmurando, fica fazendo as coisas. Não! Agradeça a Deus. Ele quer te dar o melhor. Agradeça a Deus que Deus vai te dar condições financeiras de você arrumar seu carro. Eu estou dando um exemplo simples e prático, querido, do nosso dia a dia. E quantas coisas o inimigo quer tirar a nossa atenção de buscar mais a Deus. Quantas e quantas coisas o inimigo quer trazer algo para atrapalhar a minha e a sua construção. Coisas começam no pequeno. Uma discussão. Ou alguém não te tratou bem no seu trabalho, você fica meio frustrado, fica meio chateado. Sendo que não é isso que Deus escolheu para você, querido. Pare de ficar olhando as pequenas coisas e comece a olhar para o alto. Para o alto. Somente em Deus. Amém? Fique em pé, querido.